Livro de Números, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 40. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. E livro do Jubileu. O contexto da palavra: sacrifício na festa das cramações. Versículo 1. No primeiro dia do 7º mês, vocês farão uma assembleia santa. Não realizarão nenhum trabalho. Será para vocês o dia da aclamação com as trombetas. Versículo 2. Ofereçam um holocausto de perfume agradável para Javé. Um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos perfeitos. Versículo 3. A oração de flor de farinha, que é a farinha mais fina do trigo, amassada com azeite, será de 13,5 litros para um bezerro, 9 litros para o carneiro. Versículo 4. 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 5. Ofereça também um bode com sacrifício pelo pecado de vocês. Versículo 6. Faça tudo isso, além do holocausto mensal e das respectivas oração, além do holocausto perpétuo com a sua oração, a repetitivas libações, conforme o ritual, uma oferta queimada de perfume agradável para Javé. O contexto da palavra: sacrifício na festa da expiação. Versículo 7. No 10º dia do 7º mês, vocês farão uma assembleia santa, jejuarão e não realizarão nenhum trabalho. Versículo 8. Ofereçam um holocausto de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, que vocês escolherão entre aqueles que são perfeitos. Versículo 9. A oração de flor de farinha, que é a farinha mais fina amassada com azeite, será de 13,5 litros para o bezerro, 9 litros para o carneiro. Versículo 10. 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Versículo 11. Ofereça também um bode com sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado na festa da expiação, além do holocausto perpétuo com suas orações e respectivas libações. Contexto da palavra: sacrifício na festa das tendas. Versículo 12. No dia 15 do 7º mês, vocês farão uma assembleia santa. Não realizarão nenhum trabalho. Durante 7 dias celebrarão a festa em honra de Javé. Versículo 13. Ofereçam um holocausto, oferta queimada de perfume agradável para Javé, 13 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos perfeitos. Versículo 14. A oração de flor de farinha de trigo, aquela farinha mais fina amassada com azeite, será de 13,5 litros para cada um dos 13 bezerros, 9 litros para cada um dos 2 carneiros. Versículo 15. 4,5 litros de farinha de trigo para cada um dos 14 cordeiros. Versículo 16. Ofereça também um bode
com sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo, com a sua oração repetitiva libações. Versículo 17. No segundo dia, ofereça 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 18. Com obração e libação, correspondente a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiros. Versículo 19. Também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo, com a sua oração respectivas libações. Versículo 20. No terceiro dia ofereça 11 bezerros, 12 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 21. Com oração e libações correspondente, serem feita conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiro. Versículo 22. Também um bode para o sacrifício pelo pecado, tudo isso além do holocausto perpétuo, com as suas orações e libações. Versículo 23. No quarto dia, ofereça 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 24. Com obração e libações correspondente, e serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiros. Versículo 25. Também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo, com a sua oração e libações. Versículo 26. No quinto dia ofereça 9 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 27. Com oração e libações correspondentes serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiro. Versículo 28. Também um bode para o sacrifício pelo pecado, tudo isso além do holocausto perpétuo, com as suas orações e libações. Versículo 29. No sexto dia, ofereça 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 30. Com obração e libações correspondente a ser feito conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiros. Versículo 31. Também um bode para o sacrifício pelo pecado, tudo isso além do holocausto perpétuo, com a sua oração e libações. Versículo 32. No sétimo dia, ofereça 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 33. Com oração e libações, correspondente a ser feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro, cordeiros. O versículo 34. E dos bezerros, carneiro e cordeiro, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo, com a sua obração e libações. Versículo 35. No 8º dia vocês farão assembleia e não realizarão nenhum trabalho. Versículo 36. Ofereçam um holocausto de oferta queimada de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro,
7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Versículo 37. Com oração, as libações correspondentes a ser feita conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiro e cordeiros. Versículo 38. Também um bode para o sacrifício pelo pecado, tudo isso além do holocausto perpétuo com sua obração e libações. Versículo 39. Essas são os sacrifícios que vocês oferecerão a Javé na solenidade, que celebrarem além das ofertas por seus votos e sacrifício voluntário e além dos holocaustos, obrações e libações e sacrifício de comunhão. Este foi o livro de Números, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 40. Bíblia Sagrada de São Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da Lei, do Jubileu de Moisés. Que o Criador do céu e da terra abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Dá graça e dá força, entendimento, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Criador do céu e da terra. Uma boa noite para todos.